Boa noite, todos os desesperados de bioquímica aí. Vamos começar o curso gratuito, né, das reações reguladas no ciclo de Krebs. Bom, vamos começar antes então com uma reação que vem antes do ciclo de Krebs, né, que vai ser a porta de entrada para o nosso famigerado ciclo de Krebs, que vai ser a transformação do piruvato em acetil-CoA, né? Essa reação vai ser catalisada pelo complexo piruvato desidrogenase, né? Esse complexo formado por três enzimas interconectadas com mais de 60 subunidades, né? Ou seja, um trampinho bem paia. A reação que vai acontecer vai ser uma descarboxilação oxidativa, ou seja, o que vai acontecer? A gente vai ter a perda de um carbono do piruvato, né, em forma de CO2, né, vamos liberar um CO2, e a gente vai ter a oxidação do piruvato e a redução do NAD+, né? Então, nessa brincadeira, a gente ainda libera um NADH. Bom, esse é um dos pontos mais importantes da regulação do ciclo de Krebs. Sinto que também é um ponto que a Cris possa, né, possa cobrar da gente, né? A gente tem como fatores que, como é que eu posso dizer isso? Fatores positivos para essa reação, né? A presença de AMP do grupo CoA, do NAD+, e do cálcio. Agora, os inibidores dessa reação vão ser o ATP, acetil-CoA, NADH e os ácidos graxos, né? Tudo isso daí peguei do slide da Cris também. Mas é o seguinte, né? É, a regulação da maioria das enzimas do nosso ciclo de Krebs vai ser devido ao nosso estado energético, né? Então, se a gente está com a presença de, por exemplo, muito NADH, muito ATP e muito acetil-CoA, isso significa que o nosso estado energético está bom, está alto, então a gente não precisa de sintetizar mais, né? Enquanto isso, quando a gente tem a presença de AMP, né, de CoA sozinho, de NAD+, e de cálcio, a gente tem um indicativo para a produção, né, do ciclo de Krebs para a gente ter os subprodutos e conseguir gerar mais ATP, né? É isso aí a primeira reação. Bom, senhoras e senhores, agora nós vamos ter a segunda reação que a gente pode regular do ciclo de Krebs, né? A segunda reação irreversível, que agora de fato vai ser no ciclo de Krebs, né? Vai ser a reação entre o acetil-CoA e o oxalacetato formando citrato, né? Essa reação vai ser uma reação de condensação, né? Ela é irreversível, é importante lembrar disso, porque ela vai ser um ponto de regulação e a enzima que vai catalisar essa reação vai ser a citrato sintase. Não tem muito o que falar dela, só dos estimulantes, assim, dos feedbacks positivos e dos inibidores, né? Ela vai ter, né, uma maior atividade na presença de ADP, né, adenosina difosfato, e os principais inibidores dela vão ser o NADH, ATP, succinil-CoA e o próprio citrato, né? Lembrando que essa inibição pelo produto da reação, chamada de inibição alostérica por retroalimentação, né? Ou seja, o produto vai inibir, né, a reação, né? Justamente para a gente não ficar gastando energia à toa, né? A gente tem, na reação anterior, eu esqueci de falar disso, mas ela se aplica também, né? Porque a acetil-CoA vai ser um inibidor da do complexo piruvato desidrogenase. Esqueci de falar, fica a crítica. Bom, galera, em seguida nós vamos ter o isocitrato se transformando em alfa-cetoglutarato, né? A partir de uma reação de descarboxilação oxidativa. Ou seja, ele vai perder um carbono em forma de CO2 e vai acontecer uma reação de oxirredução. No caso, o isocitrato vai oxidar para o NAD+, poder reduzir e formar o nosso querido NADH. Essa reação é catalisada pela enzima isocitrato desidrogenase, né, que vai ser modulada positivamente pelo ADP e pelo cálcio, o íon cálcio 2+, e vai ser inibida pelo ATP. Mais uma vez, a gente pode ver essa regulação, né, acontecendo devido ao estado energético nosso, né? Ou seja, se você tem pouco né, se você tem, né, grande ADP, significa que você está em um baixo estado energético, você precisa de produzir energia.
Enquanto isso, quando você tem abundância de ATP, você não precisa produzir mais energia. Bom, né? Por fim, mas não menos importante, temos o alfa-cetoglutarato sofrendo também uma reação de descarboxilação oxidativa, liberando um CO2 e formando um NADH, né? Esse alfa-cetoglutarato vai formar essa galera e vai se transformar em succinil-CoA, né? Com finalmente 4 carbonos. Acabei que eu não citei quantos carbonos tem cada coisa, mas fica a crítica, né? Não ficou citado. Mas só relembrando que o citrato ele tem 6 carbonos, né, devido à união do oxalacetato, que tem 4 carbonos, com acetil-CoA, que tem 2 carbonos. O isocitrato se transformando em alfa-cetoglutarato, como a gente tem uma descarboxilação oxidativa, a gente tem a perda de um carbono, né? Então, isocitrato, 6 carbonos, alfa-cetoglutarato, 5. E agora, né, nessa reação, a gente vai ter o alfa-cetoglutarato virando succinil-CoA por meio de uma reação de descarboxilação oxidativa. Então, a gente vai ter a perda de mais um carbono, né? Então, a gente chegou nos nossos 4 carbonos bonitinhos, bacanas, legais. Nem tão legais, mas enfim. A enzima que vai catalisar essa reação vai ser o complexo alfa-cetoglutarato, né? Se precisar de falar mais dele, eu vou falar no próximo áudio. Mas fica a crítica se eu não falar, é porque não importa. Bom, vai ser modulado positivamente pela presença do cálcio, né? Pode indicar, por exemplo, a contração muscular ou até a liberação dos neurônios aí, sei lá por que cálcio entra na célula aí. Deve ser por algum motivo desse. E é inibido pelo succinil-CoA e pelo NADH, né, indicando que a gente tem um alto estado energético. Bom, com isso a gente vai finalizar, né, essas reações. Só falar agora do complexo alfa-cetoglutarato desidrogenase. Bom, né, galera? Pesquisei um pouco sobre o complexo alfa-cetoglutarato desidrogenase. Não achei nada muito interessante, né? Acho que a coisa mais legal de se saber dessa reação é que ela não existe em alguns organismos anaeróbicos, né, que não precisam do oxigênio para viver, que não fazem respiração aeróbica, ou aeróbia, sei lá como é que fala. Bom, depois disso é só saber que como é um complexo, né, vai ser, como é que fala? Como é um complexo multienzimático, né? Então, não tem muito erro com ela não. Não tem muita coisa para falar dela não. Bom, com isso a gente vai finalizar a regulação do ciclo de Krebs. Se não me engano, não tem mais nada para falar disso. E tamo junto aí. Muito obrigado pela atenção aí. Valeu, falou.